Hora dos destaques internacionais com a nossa Beatriz Poente já por aqui. A gente começa justamente com o encontro Trump e Lula. Estava falando da Paraná Pesquisas, porque eu não sei se no meio disso tudo, um empate técnico. Cláudio Humberto que vai dizer. Pois é. Eu acho que não é uma grande vitória aí para o governo Lão. Mas sobre o encontro com Trump, Lula está achando que foi uma vitória daquelas. Como é que está a repercussão internacional? Porque Trump eu já achei mais cauteloso, hein, Bia? Boa tarde. Pois é, Paulinha, boa tarde. O encontro foi muito importante, muito esperado, a expectativa estava grande sobre esse encontro entre os dois na Malásia. Foi até uma grande viagem até realmente confirmar essa agenda dos dois. Foi um encontro ali um pouco improvisado, a gente viu isso ali acontecendo, mas que Lula levou como uma grande vitória, mas o Trump pediu, inclusive, que fosse uma negociação rápida, o que é um sinal positivo para o Brasil, já porque a gente sabe que é um tipo de negociação que demora um pouco mais de tempo, mas no caso do governo brasileiro, o Trump pediu ali uma velocidade, falou que as equipes deveriam se encontrar imediatamente, inclusive no próprio domingo, as equipes dos Estados Unidos e do Brasil se encontraram para conseguir definir alguns pontos prioritários nessa negociação. Inclusive, um ponto que é o principal é justamente a paralisação, uma pausa para esse tarifaço enquanto não saía um acordo comercial de fato. É isso que o governo brasileiro está tentando conseguir enquanto não sai essa negociação oficial com o governo americano, mas muitos pontos ali que podem ser trabalhados e outros pontos também ali um pouco mais sensíveis, como a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a relação com a Venezuela, que a gente pode acompanhar também. Paula. Agora vamos já continuar analisando e debatendo também esse assunto, né, com os nossos dois convidados de agora, professor da Universidade de Brasília, economista César Bergo, e também com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Prazer tê-los vocês por aqui. Vou conversar com o José Niemeyer, justamente perguntando, na verdade eu quero ouvir dos dois, pode ser primeiro o José Niemeyer, depois o César Bergo, mas uma avaliação, pelo menos nesse primeiro momento, depois dessa conversa, a Bia estava falando para a gente, foi meio improvisada, foi custosa para sair, Lula sai como se fosse uma vitória, Trump sai falando alguns elogios para Lula, mas muito ali cauteloso, com o pé calma, agora vão começar as negociações, enfim. Qual que é a avaliação de vocês? Vou começar então com o José Niemeyer, depois o César já pega direto. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Um abraço a você, a Beatriz, professor, e aos assinantes da Band News. Bem, eu achei o resultado, esse início de conversação, isso é apenas o início. Agora vão começar as conversas mais técnicas, né? Entre o Ministério da Fazenda, a Indústria e Comércio, o vice-presidente Alckmin e sua equipe, o Haddad deve participar com a sua equipe, porque também envolve, na verdade, fluxo de capital, envolve comércio exterior, muitas variáveis. E é importante a gente entender que o presidente Trump ele acabou conseguindo, junto ao presidente Lula, um canal de conversa até para negociar pontos que interessam ao Brasil, né? O Brasil interessa não só que as tarifas sejam diminuídas, mas interessa ao Brasil também negociar projetos na área industrial, na área de cooperação econômica, interessa ao Brasil que investimento direto dos Estados Unidos venha para cá, para aqui poder haver o processo produtivo, aqui se pagar imposto, aqui se gerar renda e consumo. Então, eu acho que o presidente Trump começa a perceber o Brasil como um aliado fundamental na perspectiva da cooperação econômica no continente americano. Diferente do Brasil, ou próximo do Brasil, desculpe, você vai ter o México. Fora o México, o grande parceiro econômico dos Estados Unidos no continente americano é o Brasil. Então, o presidente Trump, eu acho que percebeu isso. Eu tenho a impressão que as questões de política doméstica estão afastadas por agora. Só um ponto que eu achei interessante. Na hora que o presidente Trump disse que o presidente Lula tinha sido condenado e elogiou o presidente Lula por ter sido condenado e estar novamente na ativa no processo político. Isso pode ser uma brecha que o presidente Trump esteja usando para, em algum momento, questionar algo ligado ao processo eleitoral brasileiro. César, a sua avaliação. Olha, do meu ponto de vista, boa tarde a todos vocês, é que o improviso do lado brasileiro não existiu. Acho que a diplomacia brasileira está de parabéns. E do ponto de vista econômico, né, a gente trabalhava com uma incerteza muito grande, agora já pode ter uma previsibilidade. E o que é importante é os interlocutores, porque nós vimos no encontro
que os Estados Unidos levou lá o secretário de Estado, o secretário de Tesouro, ou seja, pessoas da primeira linha, né? Então, os Estados Unidos têm um interesse, sim, nessa negociação. Obviamente, não aparece claro a questão da China, que também deve ser levada em consideração em função da aproximação do Brasil da China. Agora, eu vejo muito positivo, porque em economia a gente trabalha com previsibilidade. Na medida em que você diminui a incerteza, e aí eu foco exatamente nessas questões de negociação comercial, porque me parece um pouco afastado desse momento as questões ideológicas, as questões outras, né, geopolíticas, mas é importante focar na questão comercial e econômica. Eu acredito que, com isso, o Brasil vem conseguindo espaço nessa discussão. E há uma preocupação também, porque existe aquelas tarifas em relação aos outros países. Então, a redução da tarifa para o Brasil economicamente é muito importante, que coloca o Brasil no jogo, sobretudo aqueles produtos que estão bastante taxados, como os manufaturados, que fazem parte de uma complementação na produção entre Brasil e Estados Unidos. Eu acredito que, pontuando isso, e o ideal seria que agora, no primeiro momento, fossem suspensas, né, as tarifas durante a negociação. Eu acredito que isso pode acontecer e vai ser realmente uma vitória desse governo nessa negociação, querendo destacar que a questão da diplomacia foi muito importante e eu não vi improviso na diplomacia, né? Eu acho que o Brasil trabalhou corretamente até conseguir algo que ninguém acreditava, que é esse encontro. E realmente eu acreditei que o Trump foi muito amável com Lula, inclusive, né? A gente viu na fotografia aquele sorriso histórico, né? Então eu vejo positivo esse momento, devemos aproveitar e tirar o bode da sala, né? Para que a coisa possa funcionar. Eu queria perguntar sobre justamente essa pausa, que é uma medida que a gente viu que os Estados Unidos tomou em relação à China, também à União Europeia, enquanto ainda estava negociando várias tarifas. Essa medida de pausa pode ser um benefício para a gente, um estanca-ferida, por exemplo, ou realmente pode ser uma pedra ali, mais um obstáculo até a gente ter um acordo que seja mais durável e de forma mais efetiva? Por favor, primeiro o César, por favor. Olha, nós vimos aí nessa questão, recentemente, o Trump tomou uma decisão com relação ao Canadá. Então, é uma relação muito sensível, né? O Canadá publicou lá um vídeo do presidente Reagan, né? E houve toda aquela questão, vou aumentar 10%. Então, esse cuidado deve ser tomado, porque a intempestividade, né, é um lema do governo Trump, principalmente do presidente. Agora, não tenha dúvida de que essa pausa é fundamental, porque esses 50% que hoje os produtos brasileiros são taxados, uma parte deles, né, praticamente inviabiliza o Brasil exportar calçados, inviabiliza o Brasil exportar vários produtos, o pescado. Então, eu acho importante, sim, porque dá um tempo, uma trégua para as partes pensarem, e eu não tenho a menor dúvida de que os Estados Unidos está pensando nele mesmo, porque eu já comentei aqui que o grande mote aí foi o consumidor americano, que se viu de uma hora para outra subindo carne, subindo café. Houve uma pressão realmente junto ao Congresso, aos congressistas, e não tenha dúvida que não existe almoço grátis. Os Estados Unidos chegou nessa decisão exatamente porque o consumo interno estava sendo altamente prejudicado nessa troca de produtos com o Brasil. Portanto, eu acho a trégua fundamental nesse momento. Niemeyer, sua avaliação, por favor, sobre essa pausa, possível pausa. A trégua é fundamental, inclusive estratégia de negociação, ela pode ser usada e geralmente aquele país que está mais demandante, no caso o Brasil, que quer diminuir as tarifas, o Brasil pode se aproveitar disso. Por exemplo, imagine que essa trégua demore um mês e o Brasil já está com as exportações de carne direcionadas para vários países, pode direcionar. E o Brasil exporta muito dianteiro do boi para os Estados Unidos, né? Na hora que ele exportar, neste período de trégua, mais carne para os Estados Unidos, principalmente a carne que fabrica o hambúrguer, que é base do consumo norte-americano, das famílias nos Estados Unidos, isso vai gerar uma expectativa positiva no eleitorado norte-americano. O professor colocou muito bem. O presidente Trump tem sido criticado, não só no Congresso, mas também manifestações que ocorreram nas últimas semanas. O próprio cenário internacional é um cenário muito entrópico, muito conflituoso. Cada vez mais os Estados Unidos da América perdem poder relativo, na minha opinião, dentro do cenário internacional, numa perspectiva mais da agenda de segurança internacional. Então, eu acho que essa trégua, o Brasil pode utilizar isso para, neste momento, inclusive, voltar com a sua quantidade de exportação, com o seu preço, que é imbatível. Ninguém produz carne como nós, principalmente o dianteiro do boi,
que é fundamental para a fabricação de hambúrguer para as famílias norte-americanas, por exemplo. Eu queria entender também de vocês, porque mais cedo eu estava conversando aqui, eu comecei o Tarde Band News hoje por aqui, entrevistando o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, e ele chegou a comentar com preocupação alguns outros assuntos que Lula levou para a reunião com Trump, que para ele não deveria ter levado nesse momento, como, por exemplo, a questão da Venezuela. Né? A gente sabe que dias antes desse encontro acontecer, o presidente Lula foi lá e falou uma frase que repercutiu o mundo muito negativamente a respeito de tráficos e traficantes, falando naquele momento, de novo, indiretamente sobre Donald Trump, não citando o nome, mas falando sobre Donald Trump, as medidas que ele tem adotado e como ele tem adotado para tentar evitar o tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos. Ali nesse encontro, ele chegou a dizer que, olha, estou aqui, podem me usar para essas negociações, enfim. Era um bom momento? Vocês veem também isso como preocupação? Por exemplo, o Donald Trump, ele não resolve questões políticas, né? Pelo menos ele não está ali para isso. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula levou a questão de sanções contra autoridades brasileiras, a própria questão do ex-presidente Bolsonaro, ele brincando, calma, rei morto, rei posto, enfim. Era o momento, ou esse é o jeitão de Lula mesmo, Trump vai entender, mas outras questões internacionais e problemas que os Estados Unidos enfrentam nesse momento, é preocupante realmente Lula ter levado isso para a discussão ali diretamente com o presidente? Vou começar com o Niemeyer. Olha, Paulo, acho que o Brasil, na hora que negocia, o foco é o tarifaço, mas o Brasil pode sim, um país muito importante para a ordem internacional, principalmente na América do Sul, no continente americano. O Brasil pode levar, sim, as questões ligadas ao que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela, que é uma ação, se for em águas territoriais venezuelanas, é uma ação contra o direito internacional. Né? Os Estados Unidos podem fazer alguma ação de cunho estratégico militar em águas internacionais, não em mar territorial venezuelano. Então, o Brasil, que sempre defendeu a cooperação entre os povos, a não ingerência em assuntos internos, isso é básico na política externa brasileira, desde o Barão de Rio Branco, é importante que o presidente Lula coloque isso, mas coloque isso numa perspectiva conceitual. Aí ele tem que ser bem assessorado pela chancelaria para que não fique parecendo algo que seja uma mensagem, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, que faz parte da coalizão governamental, com relação ao tema. Eu acho que tem que ser algo ligado ao Itamaraty, como Itamaraty está compreendendo essas ações de Washington com relação aos narcotraficantes internacionais que saem da Venezuela ou passam pela Venezuela, como passam pelo Brasil também. O Brasil é um player fundamental para se pensar o combate ao narcotráfico, porque boa parte do narcotráfico internacional passa pelo Brasil, por ser um território grande e que tem fronteira com vários países, e também um mar territorial grande, também uma costa extensa. O Brasil acaba sendo uma área logística, né, um contexto logístico fundamental para o crime organizado internacional. Mas o presidente Lula tem que colocar essas questões numa perspectiva conceitual e esquecer um pouco a questão ideológica. Ele errou de forma gritante naquele momento, dias atrás, quando mencionou sobre o tráfico e os traficantes, o usuário, o traficante, porque ele acabou ali usando muito tentou usar de ideologia na questão colocada, se atrapalhou. Já passou, ele já se explicou, mas acho fundamental, sim, o Brasil deixar claro que, como liderança da América do Sul, e o Brasil é o principal país da América do Sul, o Brasil quer discutir, sim, questões ligadas à soberania dos países sul-americanos. E essa possível ingerência norte-americana na Venezuela, que não pode ser aceita de hipótese nenhuma, é um ponto a ser discutido, sim. E você, César? Eu concordo. Assim, o presidente ele tem como marcar posição também. E como ele é um presidente do país, ele pode colocar, e às vezes muito sem compromisso, ele vai falar, olha, a Venezuela tem a maior fronteira comigo aqui, né, a Colômbia, né? Agora, a própria vitória do Milei na Argentina, isso vai ajudar, acho que o Lula um pouco, porque acaba criando um elo aí do Trump com o Brasil, Trump com a Argentina, né, que é a segunda economia também, vai nos ajudar também, porque a Argentina indo bem, o Brasil está indo bem também, porque a Argentina é um importante parceiro brasileiro comercial. Então, tudo isso colocado na mesa, eu acho que não errou. É lógico que tem pessoas que vão comparar
isso aí com aquele negócio que aconteceu com a primeira-dama lá na China, quando falou o negócio da rede, né, das mídias sociais. Ah, não, olha, o presidente, ele é bem espontâneo, ele soube colocar dessa forma, concordo com a Sonia Maia, que agora precisa que a diplomacia entre de uma maneira formal, né? Mas não tem como deixar de fora, não é só o caso da Venezuela, tem o caso lá também da Ucrânia, tem a guerra no Oriente Médio. O Brasil hoje está colocado num cenário internacional. E vamos dizer assim, ele é realmente um líder na questão da diplomacia. O Brasil tem um histórico diplomático que pode ajudar e muito o Brasil. Obviamente, nesse momento, as relações entre Brasil e Venezuela não é boa. Nós podemos lembrar que a Embaixada da Argentina está sendo cuidada pelo Brasil na Venezuela, né? O Brasil tem realmente algumas coisas importantes e tem uma posição que ele pode realmente colocar para os Estados Unidos e dizer um bom parceiro. E obviamente, não precisa colocar o porta-avião lá nas costas da Venezuela, né? De repente acontece aquele fato, o porta-avião veio aqui para o Lago Paranoá, né? Como o Eduardo Bolsonaro queria, né? Mas, olha, eu vejo da seguinte forma, colocando o pé no chão, o Brasil realmente está caminhando de maneira positiva. Esses pontos são importantes ser colocados na mesa, sim, marcando posição do país, a soberania do país. Então, eu vejo, não vejo como crítica o fato do presidente. Agora, obviamente, existem esses outros casos que o presidente precisava ser brifado, e não ficar falando coisas assim de maneira espontânea, que realmente ali, ele realmente estava cansado, sei lá. Eu sei que ele errou no negócio dos traficantes, mas com relação à Venezuela, com relação à Colômbia também, acho que o Brasil tem que marcar posição corretamente. César Bergo, José Niemeyer, professores, obrigada, viu, por terem conversado aqui com a gente. Ficamos na expectativa agora dessa pós-reunião, desse pós-encontro, para ver o que vem pela frente. Até a próxima. Obrigada, viu? Até, obrigada. Obrigado a vocês. Até a próxima, é um prazer estar com vocês aí. Até logo. Agora